Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve! Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Mais uma pergunta para você. Esta é para refletir muito. Esta é como todas, né? Você tem problemas conjugais? Você tem? Problemas conjugais. E aí, você tem? Olha, a dificuldade maior do espírito, quando na matéria, é o relacionamento humano. Relacionar-se é muito complexo. Não é simples não. Por quê? Porque cada ser humano é único. Cada cabeça é única. Então, nós nos juntamos para que um possa ajudar o outro. Um aprendizado possa ser compartilhado com o outro. Quando os casais juntam-se, né? Quando as pessoas juntam-se e cria o casal, é para que aqueles dois seres juntos possam ajudar-se mutuamente. Mas nem sempre significa que vão ter os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. Não, de maneira nenhuma. São ideias diferentes, sim. Mas o respeito, acima de tudo, é fundamental para que haja essa interação e essa troca de informação, de conhecimento. É fundamental. É um exercício diário. Você se relacionar com uma pessoa, entendê-la e se fazer entender por ela também, né? Não é nada fácil não é casais. Em casais. Você sabe, eu fico muito feliz quando eu ouço aqui nos comentários, leio aqui nos comentários as pessoas dizendo que acompanham Madrugada com Deus em família. Poxa vida, é sensacional, sabe? Você se reunir com a sua família para estudar sobre espiritualidade, para ouvir falar de espiritualidade, de Deus, de Jesus, de amor, de solidariedade. Isso é sensacional. É o que hoje vem faltando nos seios familiares. É o que vem faltando. A espiritualidade dentro de casa, dentro do casal ou junto ao casal. Poxa vida, imagina como seria a humanidade se os casais se reunissem para fazer o evangelho no lar, pelo menos uma vez na semana, a cada 15 dias, e ainda vocês que têm esse hábito de se reunir para acompanhar aqui o programa Madrugada com Deus, que só tem um objetivo: nos fazer lembrar que somos espíritos e como espíritos nós temos sim a capacidade de superar os desafios da vida carnal. Claro que sim. Tem um propósito a nossa vinda aqui e o propósito é vencer. E vencemos todos os dias. Olha, hoje é mais um dia que nós iremos vencer como vencemos ontem, anteontem, antes de ontem, semana passada, o mês passado, o ano, a década e aí por diante. A reencarnação passada. Nascemos para vencer. Se somos eternos, estamos vencendo eternamente, mas tem aqueles que atrasam-se porque não querem estudar, não querem interagir, ouvir. É engraçado, né? Parece uma coisa tão simples, mas poxa, nós temos 2 ouvidos, será que é por acaso? Será que nós não precisamos assimilar mais? Normalmente as pessoas gostam de falar mais e ouvir menos. Mas temos 2 ouvidos e uma boca. Então é importante prestar atenção em tudo que podemos assimilar pelo ouvido, pelo conhecimento que é transmitido verbalmente, não é? É muito importante prestar atenção. Você sabe, uma vez um irmão espiritual nos contando que nós nos alimentamos não apenas pela boca. Nós nos alimentamos pelos olhos, não é? Nós comemos pelos olhos, pelos ouvidos. O alimento que nos nutre o corpo e também a alma, ele é absorvido pelos todos os sentidos. O paladar, o tato também, o tato também. Todos os sentidos alimentam quem?
o espírito que somos. As sensações que nós temos diariamente vai alimentando-nos para que sejamos mais experientes na vida. Sim, a sensação de medo também nos alimenta para que sejamos precavidos. Imagina sem medo, não é? Bom, vamos fazer a prece. Nós vamos passar a palavra ao Júlio Del Toro, que vai abordar esse tema delicado, que é o relacionamento familiar, conjugal. Então, você preste atenção. De repente, esta mensagem do Júlio é exclusivamente para você, meu amigo, minha amiga. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o pensamento a Deus. E pedindo licença a São Francisco de Assis para replicar as suas palavras como sendo as nossas, e pedindo, Senhor, que no amanhecer deste dia tenhamos a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, queremos despertar em nós a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, que são os nossos irmãos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Bom, casais, preste atenção nas palavras deste amigo que fala com toda a sinceridade e carinho para nós que temos uma relação e queremos viver bem neste relacionamento. E olha, estenda, de repente você está nos ouvindo e não tem aí um cônjuge, mas você tem relacionamentos humanos que também precisa de muita, mas muita atenção, muita paciência, muita sensibilidade. Então essa mensagem também é para você. Os laços do Espírito são justamente os acordos que se faz um com o outro, de se perdoar, de se ajudar, de se entender, de se amar. Casais que outros vivem infelizes, porque se sentem ainda amarrados pelos compromissos carnais, muitas vezes pelos dogmas religiosos, muitas vezes pela cultura vigente, e por isso, no lugar de se ajudar, se respeitar, se perdoar, apenas se toleram. E a tolerância, na verdade, não gera amor, mas gera mágoa. Uma mágoa incontida que se vai guardando até o dia que cessar a vida carnal. E quando voltar, novamente em outra condição, toda essa energia voltará novamente. E o Espírito, mais uma vez, levará tempo até se ajustar. Casais que guardam ódio e não cuidam, o ódio vai se alimentando com outros sentimentos da vida.
e depois, em situações mais difíceis, enfrentam dificuldades ainda maiores, onde muitas vezes o instinto vai imperar para poder combater o outro e destruir. Casais que vivem muitas vezes enclausurados e que o ódio seja alimentado pouco a pouco, uma hora vai transbordar, como que transborda um jarro quando enche. Então comece a esvaziar o jarro. Começa desde já a olhar para dentro de ti e enxergar não só a dificuldade material que vive, a contrariedade dentro da tua casa, mas comece a enxergar as leis espirituais que querem te mostrar um caminho, os conhecimentos que trazem os espíritos para poder tu conhecer as causas que geraram toda essa energia ruim, para que tu possa novamente eliminá-la e olhar o teu irmão como um espírito que ainda quer aprender, mas que hoje não consegue ver e não consegue amar. Se tu der o primeiro passo, a energia do outro começa a mudar. Se tu começar agora a consertar a tua vida, a tua sorte, o outro em momento futuro também vai fazer o mesmo. Obrigado, Julio Del Toro, obrigado. De fato, quando há aí intriga, quando há uma discussão, uma discórdia, é preciso que um dos lados, ele dê o primeiro passe, não é? O primeiro passo. Ele tem que dar o primeiro passo. Ele tem que, na humildade, se aproximar e começar a mudar essa forma de interagir com o cônjuge e com as pessoas, para que não haja atrito. O atrito, ambos os lados perdem. Qualquer discussão não tem vitorioso. Não tem vitorioso. Existe uma diferença entre debater e discutir. Vamos fazer um debate sobre um tema, a sua opinião é diferente da minha, nós debatemos ali, mas a discussão leva à alteração do estado emocional, onde a pessoa deixa de raciocinar e começa a agir pelo impulso do calor momentâneo, onde altera-se e acaba ofendendo um ao outro. E qual é o lucro disso? Nenhum. E sabe que quando a pessoa está alterada, ela fala coisa, aí passa-se o tempo, ela esfria a cabeça, e aí a mulher chega no marido, por que você falou isso? Aí o marido diz, eu falei isso? Não falei não. Falou. Ou principalmente o homem explosivo, ele acaba falando e nem registra as palavras, só que a mulher que trabalha mais a sua sensibilidade, que tem mais sensibilidade, ela guarda aquelas ofensas e aquilo fica remoendo dentro dela. Por isso, discussão não leva a benefício algum de nenhum dos lados. O que é importante é a interação, interagir, conversar, ter a paciência para ouvir. Sabe aquela ideia de botar a água na boca e segurar ela? Para que será? Para poder usar mais desse sentido chamado audição. Vamos ouvir. Bom, vamos continuar aprendendo com nosso irmão Julio Del Toro. Preste atenção. Muitos homens estão tirando vida das suas mulheres. Muitos homens não percebem quantos espíritos estão do seu lado, insuflando cada vez mais o ódio, não pelo um ser carnal, não pelo um gênero diferente do dele, mas pelas mágoas trazidas em seu pregresso. Muitas mulheres estão traindo os seus companheiros, muitas mulheres estão abandonando os seus lares, e não estão percebendo a quantidade de espíritos que estão fazendo de tudo para afastá-las daqueles que elas têm compromisso
para poder se ajudar. Muitas crianças estão se afastando dos compromissos espirituais que eles têm. E pior, alguns ainda desistindo da sua própria reencarnação. Eles não estão percebendo multidões e multidões de espíritos que estão do seu lado rindo e aguardando apenas a sua chegada, para que possam aprisioná-los do nosso lado e assim continuar ainda com a tua perversidade, fazendo com que eles se sintam cada vez mais infelizes em seus caminhos. Um espírito, quando se sente infeliz, ele não tem mais vontade de lutar. Um espírito, quando se sente só, ele não busca mais os seus amigos. Um espírito, quando se afasta da sua casa e de seu lar, ele acaba perdendo todas as forças que tem e toda a capacidade que tem de lidar com o próprio mal. As casas que nós visitamos, nós estamos trabalhando para que todos possam mantê-las como um ambiente sagrado. Mantenha a sua casa, mantenha a sua família, por mais difícil que pareça, aprenda para entender quais são os laços que os unem, quais são os sentimentos que vos afastam e quais são as infiltrações que tentam todos os dias perturbar o teu lar. O Cristo nos ensinou um caminho e Ele disse: Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então busca esse caminho, busca o caminho que Ele dá forças, busca o caminho que Ele dá entendimento, busca o caminho que Ele dá paz, e você compreenderá que a força de Deus manifesta na alma e na vida de cada um de nós. Julio Del Toro, é um tema muito polêmico, né? Não polêmico, mas muito em voga hoje esse tema, porque há muitos, mas muitos homens desequilibrados devido às influências malignas, tirando a vida da sua companheira, da sua esposa, e tantas mulheres também, como ele citou, que acabam se deixando levar pelas influências e traindo, homem traindo mulher, mulher traindo homem, desestruturando o seio familiar, fazendo com que as próprias crianças jovens sigam esse mesmo caminho. Você sabe que uma ação que um pai toma, por mais que seja pais, né? Mãe e pai, mesmo que os filhos não venham a saber, aquela energia, ela é repassada aos filhos. Sabia disso? Não sabia? Ora, nós temos uma ligação com aqueles que trazemos ao mundo. Então as nossas atitudes, por mais escondidas deles, elas serão herdadas por eles sim, porque são energias, ações geram uma energia. E as pessoas mais ligadas a nós, elas recebem esta energia. Olha a responsabilidade que nós pais temos. Não é só mostrar na frente dos filhos uma postura correta. Nós precisamos sermos corretos para que eles herdam de nós esta personalidade, essa índole, esse caráter. Sem dúvida nenhuma, é de se pensar. A ação espiritual a favor da família está cada vez mais intensa. Mas esta família precisa querer. Como a sua que está aqui, como você que está aqui hoje, o que é que você quer de verdade? O que é que você busca num programa como esse? Se não o fortalecimento para resistir a estas provocações, essas investidas do mal. Ora, se eu estou forte, eu vou conseguir vencer todas as tentações e provocações do mundo, porque a força não é física, a força é espiritual, a força é emocional, a força é mental para dizer, não, peraí, estou sendo provocado, não vou cair nas provocações, isso é força.
Você sabe, tem aquela frase bem popular que diz assim: ah, eu não levo desaforo para casa, não. É a demonstração da fraqueza. Uma pessoa que é explosiva e aí se mascara de forte, não levo desaforo para casa, não. Ela pode não levar o desaforo, mas levará aquela energia proposital de desequilíbrio. Por que digo proposital? Porque aqueles que querem dominar a mente, eles provocam essa mente no que ela tem de mais ruim, que é a intolerância, que é o nervosismo. Isso é ruim. Nunca vi alguém nervoso, intolerante, explosivo tomar atitude serena. Eu nunca vi. Então, os obsessores, conhecendo, o que faz? Estimula. E a pessoa se sente forte porque diz: eu não levo desaforo para casa. Meu irmão, minha irmã, se você é uma dessa, você leva coisa pior. Você leva os obsessores que te provocou e você, sem perceber, ignorantemente caiu nessa. Você quer ser forte? Resista às provocações. Mantenha-se sereno. Ora, exemplo maior vem do próprio Cristo, que foi provocado de todas as formas e tinha todo o poder na mão. Não é isso? Com aquele poder ele não poderia ali eliminar aqueles que estavam o maltratando e ao ponto de o crucificá-lo? Agora a força dele é exatamente nesta postura: perdoa, Deus, pois não sabe o que faz. Então, meu irmão, minha irmã, você que se diz não levar desaforo para casa, perdão te dizer, você está sendo um frágil, para não dizer fraco, né? Para não ofender, não quero ofender ninguém, mas a realidade tem que ser falada. Você é um frágil emocional. E as suas emoções tiram de você a sua capacidade de raciocinar e agir com muito mais sabedoria. Bom, vamos entrar à sala de concentração. Intercâmbio com a mediunidade. Sala de concentração. E pedir sempre a essa espiritualidade que nos assiste, para que possamos ser bons instrumentos dos espíritos de luz, para que os mesmos possam nos trazer lições preciosas para o nosso viver. Jesus disse um dia: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Tão profundo o ensinamento, que conforme nós vamos avançando rumo ao conhecimento do desconhecido, melhores nós vamos vivendo a vida que nós temos. Salomão, antes de assumir o seu reinado, pediu a Deus que lhe desse entendimento espiritual, discernimento. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente sabe diferenciar as coisas como elas precisam. Aí já não há mais interferência do nosso ego, da nossa vaidade. Aí nós passamos a gerenciar a nossa vida por um propósito de viver, de termos paz na nossa vida. Esse é o ponto em que os espíritos querem que nós cheguemos. Termos conhecimento. E esses conhecimentos nos ajudarem a viver no plano em que estamos. Ora estamos no plano físico, ora no plano espiritual. Não existe plano ruim quando a nossa conduta é boa. E dentro dessa boa conduta,
é que nós precisamos já agir. Aí nós vamos ampliando através dos ensinamentos dos Espíritos todas as coisas que nós precisamos fazer para irmos resolvendo os problemas que temos, mas com uma visão mais longa. O acerto é sempre maior quando utilizamos do conhecimento espiritual para resolver os problemas que temos. Mas cabe a cada um de nós, dar o primeiro passo, buscar, pois os ensinamentos, mais uma vez, vendo Cristo, que ele disse: buscai e achareis, pedi que Deus vos dará. Então nós vamos fazendo a nossa parte, estudando, aprendendo, pedindo e caminhando, mesmo que lentamente, rumo ao conhecimento para a melhor forma de vida. Sensitivos todos nós somos, temos as nossas percepções, mas às vezes nós não nos damos conta por coisas que julgamos ser mais importantes nessa vida. O conhecimento sobre mediunidade apenas ajudam aqueles que querem desenvolver a sua capacidade, sua inteligência e tomar decisões sensatas nos anos da sua vida. O trabalho que é feito é um trabalho que requer condições individuais, o esforço de cada um para o trabalho que faz. Só precisamos ter boa vontade para começar. Pois se os problemas são espirituais, mesmo que os Espíritos falassem para nós que eles iriam nos ajudar, sem que nós façamos alguma coisa, nós nos sentimos muito fracos em não poder participar da nossa própria ascensão. É como nós estudarmos e na hora de fazer a prova, vem o professor e fala tudo para a gente. A gente não precisa lembrar nada. Pouco mérito a gente obtém, onde a gente acaba esquecendo todas as coisas mais importantes que deveríamos pensar em agir. Faça cada um a sua parte, com verdade no seu coração, pois os Espíritos de Deus já estão presentes e já começa a sua participação. Que assim seja. Sala de concentração. Que assim seja. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Com muita sinceridade, que os Espíritos sempre farão a parte que cabe a eles. O suporte. O suporte. Sempre o suporte é dado para aquele que quer fazer. Sabe? É fundamental que não esperemos
que as coisas melhorem. É fundamental que nós melhoremos a cada dia, porque para que as coisas em torno de nós fiquem melhor ou melhores, cabe a nós melhorarmos. Gente, fato é que nós exalamos aquilo que nós desejamos viver. Então, aquilo que eu quero viver precisa começar no meu interno, no meu interior. Os espíritos, eles dão todo o suporte. A ajuda espiritual é para que você construa, mas é fundamental que você tenha responsabilidade nesta construção. É fundamental que você tenha consciência de que nada na sua vida acontece sem você construir. Mas não tenha dúvida disso. Ainda é um engano na mente do ser, ainda o ser se engana acreditando que vai receber aquilo que não faz, aquilo que não é merecedor. E ainda digo, muitos perdem a fé em Deus porque nada fazem, tudo querem. E aí alega que Deus não existe, que Deus é mau porque não dar a ele o que ele não é merecedor. Olha só, e ainda alega, para acreditar em Deus, ora pois, nós somos responsáveis por construir aquilo que queremos viver. Sabe, não podemos, como disse uma vez o baiano, sermos de cristal, qualquer coisa nos quebra. Não, tá tudo ruim, não dá tempo mais não para sermos frágeis. É necessário sermos fortes e responsáveis para responder pelos nossos atos e corrigi-los rapidamente. Esse negócio de alegar fragilidade, eu não consigo, não dá mais tempo, não é mesmo? Nós já aprendemos isso, não é, seu Flávio Oliveira? Seu Flávio diz, homem perguntador, né, seu Flávio? Sabe, seu Flávio, é muito importante nós sermos interrogados, pois a interrogação é na mente daquele que quer aprender. Eu sempre tenho uma interrogação na minha mente. Sabe por quê? Porque eu quero aprender. Então, se eu quero aprender, eu tenho que interrogar. Mas escuta, para quê? Porque já percebeu as crianças? As crianças, tem criança que é até chata. Você fala, não faz isso. Ela, por quê? Porque pode acontecer isso. Mas por quê? E aí os pais ficam nervosos, né? Porque ela fica só, por quê? Por quê? Por quê? Ué, isso é a demonstração de que ela quer aprender. Assim temos que sermos. Ué, se eu quero aprender, eu tenho que perguntar. E essas perguntas estimulam, de fato, a nós buscarmos respostas. Não é mesmo? Olha, agradeço a todos vocês que acompanham Madrugada com Deus e agradeço a todos vocês que já estão fazendo parte desse sonho, dentro das condições financeiras de cada um. Agradeço mesmo, de coração, você que aderiu a esse grande projeto do Templo Espiritual Maria Santíssima. E faço esse convite, estendo o convite a todos vocês, dentro das tuas possibilidades, nos ajude a criar esse espaço holístico para a cura do corpo e da alma. Nos ajude a criação de uma casa não de repouso, não, uma casa, um lar para os idosos. Eu em particular, não gosto de dizer, os velhinhos, né, os senhores, as senhoras estão na casa de repouso. Ora, por que a pessoa fica velhinha e tem que ficar repousando? Por que não pode ficar atuando? Então a casa Pai Tomás é o lar destes senhores e senhoras que querem viver. Ninguém quer ficar deitado repousando o dia todo. Não, quer viver, interagir, compartilhar. Esta é a proposta do Templo Maria Santíssima e faço um convite a todos vocês. Nos ajude, precisamos unir aí pelo menos 2.000 pessoas com R$60. O pedido é feito. Nós pedimos porque cremos nesta possibilidade. Amanhã estaremos de volta. Fortíssimo abraço. Salve, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus.
do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.